Oi, amiguinho, tudo bem com vocês? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Bom, prosseguindo com a resolução da nossa lista de exercícios diários, parte 1, agora vamos para a questão 2. O que ele fala no enunciado? Ele dá um hexágono regular, tá certo? De 6 centímetros de lado. E ele pede para a gente calcular a área desse hexágono, tá certo? Bom, primeiro, o que é um hexágono regular? Tá? Um hexágono regular é um polígono de 6 lados, né? Um hexágono, que tem todos os seus lados iguais, quer dizer, congruentes, e, além disso, todos os ângulos internos também são iguais, são congruentes. Beleza? Maravilha. Leandro, ele deu o lado, né? Então, aqui vale 6, 6, 6, 6, 6 e 6. Beleza, 6 centímetros cada lado, né? Cada um dos lados desse hexágono. Leandro, tem como calcular o ângulo interno desse hexágono regular? Tem. Não sei se você lembra, tem uma formulinha, tá? Olha aqui que didático, ó. Coloquei uma lâmpadazinha para você lembrar, né? Para ficar uma coisa bem didática para você. A formulinha para calcular um ângulo interno de qualquer polígono regular, tá certo? A fórmula é essa, ó. AI, né, ângulo interno, é 180 graus, tá certo? Que multiplica n menos 2, tudo isso dividido por n. Quem seria esse n? A quantidade de lados do polígono, tá certo? Essa fórmula aqui nos permite calcular o ângulo interno de qualquer polígono regular, polígono convexo regular, tá certo? Bom, no nosso caso, como é um hexágono, o n vale quanto? Vale 6, tá certo? Se eu substituir o n por 6 nessa formulinha, como é que fica? AI igual a 180 vezes 6 menos 2 dá 4. Então, fica 180 vezes 4. Tudo isso sobre o n, que vale 6. Simplificando 180 por 6, né? Simplificando por 6, ou seja, dividindo em cima e embaixo por 6, 6 dividido por 6 dá 1. 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então, fica 30 vezes 4, 120 graus, dividido por 1, 120. Ou seja, esse ângulo interno, né, cada um desses ângulos internos são iguais a quanto? 120 graus. Beleza? Bom, maravilha. Quero calcular a área desse hexágono, certo? Duas soluções possíveis. Primeira solução, reproduzir esse hexágono que está aqui embaixo, certo? O que eu fiz aqui? Eu tracei aqui, ó, de vermelho as diagonais desse hexágono. Quando você pega o hexágono e traça as diagonais, né, dele, no caso aqui eu tracei 3 diagonais, né, essa, essa e essa. Quando você pega o hexágono regular e traça essas 3 diagonais, você divide esse hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Beleza? Olha que lindo, ó. Então, para calcular a área desse hexágono, amiguinho, o que a gente vai fazer? Vai calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar o resultado por 6, tá certo? Bom, eu até fiz as indicações para vocês, né? 2 tracinhos, 2 tracinhos, 2 tracinhos. Todos esses lados, né, são iguais a 2 tracinhos, que no caso é 6. Então, é tudo 6, tá certo? 6, 6, 6, 6. Tudo 6. São triângulos equiláteros. São 6 triângulos equiláteros. Bom, então eu peguei um desses triângulos aqui, né? Por exemplo, esse triângulo aqui, ó, destacado de verdinho, né? Com pontinhos verdes, tá certo? Reproduzi ele aqui ao lado, tá certo? Bom, para calcular a área desse triângulo, vamos lembrar, né? Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base eu tenho, né? Vale 6. Lembrando que a altura ela divide a base ao meio, né? Então é 3 para cada lado, tá certo? Preciso da altura, H. Como é que eu faço para calcular essa altura H? Vou utilizar trigonometria novamente, né? Observe esse triângulo retângulo aqui destacado de azul, tá? O H é o cateto oposto a 60, tá bom?
Tá aqui, ó, o 60. Esse cara é o cateto oposto a 60, tá certo? 6 é a hipotenusa desse triângulo retângulo destacado. Ora, se eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, qual das relações trigonométricas eu vou usar? Ih, professor, esqueci. Lembra? Olha aqui, amiguinho. Olha que didático, ó. Macetinho, ó. Só catoa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, se eu tenho o cateto oposto, que é o H, e a hipotenusa, que é 6, qual das relações eu vou usar? O seno. Vou usar o seno de 60. Olha lá, ó. Seno de 60 é o quê? É o cateto oposto a 60 graus sobre a hipotenusa. Tá? Seno de 60, pela nossa tabelinha, né, é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então fica raiz de 3 sobre 2 igual. Cateto oposto a 60 nesse triângulo retângulo, cateto oposto a 60 é o H, é a altura do triângulo equilátero. H sobre a hipotenusa, que vale quanto? A hipotenusa nesse triângulo retângulo destacado? 6. Lembrando que a hipotenusa, né, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É o maior lado do triângulo retângulo. Tá certo? Então fica a raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 6. Simplificando aqui por 2, dá 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Multiplicando cruzado, 1 vezes H dá H. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Portanto, a altura desse triângulo vale quanto? 3 raiz de 3, tá certo? Vamos agora calcular a área do hexágono? Lembra, né? A área do hexágono é igual à área de um triângulo, desse que é um triângulo equilátero, multiplicado por 6. Então, a área do hexágono é a área de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2, tá certo? Multiplicado por 6. Então, como é que fica? Fica 6 vezes a base desse triângulo é 6. A altura nós acabamos de encontrar que é 3 raiz de 3. Então, fica 6 vezes 3 raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 6. Maravilha. Simplifica o 6 por 2, né? Dividindo em cima e embaixo por 2, vai dar 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54. Sobre 1, 54. Raiz de 3. Ou seja, a área do hexágono regular, a área desse hexágono regular, vale quanto, amiguinho? 54 raiz de 3, o quê? Centímetros quadrados. Beleza? Bem didático, né? Bom, agora vamos resolver essa questão de uma outra maneira. Solução 2. A área do hexágono, amiguinho, é o quê? Lembra? A área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Vamos lembrar, como é que a gente calcula a área de um triângulo equilátero? Tem uma formulazinha, né? É L ao quadrado multiplicado por raiz de 3, tudo isso sobre 4. Isso é a área, né? Essa formulazinha aqui é a área de um triângulo equilátero. Mas eu tenho apenas um triângulo equilátero na figura? Não, eu tenho 6 triângulos equiláteros iguais aqui. Então, eu vou pegar e multiplicar por 6. Maravilha? Olha só que lindo, ó. Esse L é o lado do triângulo equilátero. Qual é o lado do triângulo equilátero? Lembra que eu falei anteriormente? Vale 6, né? Então, aqui 6, 6, 6, é tudo 6 aqui, tá certo? Então, fica 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, multiplicado por 6. Tá aqui, ó. 6 ao quadrado, 36. Então, fica 6 vezes 36, vezes raiz de 3, sobre 4. Maravilha? Agora, dá para simplificar o 36 e o 4 por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 36 dividido por 4 dá 9. Então, fica 6 vezes 9, 54. 54 sobre 1, 54, raiz de 3. Ou seja, a área do hexágono é 54 raiz de 3, o quê? Centímetros quadrados. Lembrando, né? Por que centímetros quadrados? Porque os lados, né, do hexágono foram dados em centímetros. Então, a unidade de área será centímetro
quadrado. Então, a resposta do problema é 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Ficou didático para você, amiguinho? Um grande abraço e até a próxima!